Bom dia a todos. CBN, esta é a Hora da Verdade, série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. É um projeto do jornal O Povo, com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. O nosso convidado de hoje é o candidato do PSDB, Marcos Calles. Para conversar com o candidato Marcos Calles, estão aqui os jornalistas do jornal O Povo, Felipe Araújo, editor-chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento, Walter Jorge, editor executivo do Núcleo de Conjuntura, e o repórter especial Cláudio Ribeiro. Você em casa, no trabalho, ouvintes, internautas podem participar do debate mandando perguntas, mandando comentários pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocefaz-o-povo@opovo.com.br. Candidato Marcos Calles, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela presença. O senhor tem dito na sua campanha que, numa eventual administração sua, a prefeitura vai transformar a vida das pessoas. Isso parece frase de alquimista, não parece, candidato? Qual é a mágica? Transformar a vida das pessoas em 4 anos? Primeiro, bom dia, agradecer essa oportunidade, agradecer a todos que vão me entrevistar. Quero parabenizar o Sistema O Povo por dar essa abertura e essa oportunidade que a gente possa conversar com a população. Na verdade, nós vamos transformar. O nosso diferencial é porque temos experiência em administração. Conhecemos e sabemos o que vamos fazer, diferente da atual administração. Vendeu um sonho, onde é que ela acertou? Que eu queria fazer aqui o meu reconhecimento. Agora, nós que conhecemos a máquina, sabemos o que é que estamos dizendo, vamos cobrar e vamos implementar serviço de qualidade para a população. Hoje a pessoa não acredita nos serviços da prefeitura. E eu, aonde fui, tive a oportunidade de exercer cargo de mando como presidente da Assembleia 2 vezes, fui primeiro secretário 2 vezes, fui secretário de Estado, eu só consegui ofertar serviços de qualidade porque tinha ao meu lado os servidores públicos. Então, se eu não motivar os servidores públicos, melhorando o salário desses servidores públicos, porque não é o prefeito que vai estar no dia a dia com a população, não. Eu preciso motivar os servidores e aí sim nós vamos implementar, já para a gente jogar para o debate, o plano de cargo e salário, dos servidores públicos municipais. Mas, secretário, o senhor está se vangloriando aí de 2 momentos da sua vida política, uma delas no Legislativo, não era um cargo executivo. Como secretário de Estado, na verdade, o senhor deixou a Secretaria de Justiça com um saldo de rebeliões nas penitenciárias, superlotação, condições desumanas de tratamento dos presos, enfim. Não foi exatamente uma administração que transformou a vida nos presídios. Não é verdade. Me perdoe ser muito objetivo e muito claro. Você vai encontrar aqui nesse debate um homem muito franco. Na Assembleia Legislativa, lá nós não vamos nem discutir, porque quem colocou a TV Assembleia localizam a Assembleia Legislativa por conta da TV Assembleia, o primeiro canal aberto do Poder Legislativo no Brasil, porque na Câmara e no Senado nós tínhamos televisão, mas o canal fechado. E quem conseguiu a concessão da FM Assembleia se chama Marcos Calles, o presidente da Assembleia Legislativa, né, candidato? Estou me referindo à experiência administrativa como secretário de Estado. O Poder Legislativo, ele é o poder mais presidencialista do que até mesmo o poder o executivo. Porque quem dá as regras, quem coloca a máquina para funcionar é o presidente da Assembleia. Então, nós conhecemos a burocracia da Assembleia. Quem implantou a corregedoria, a controladoria da Assembleia
Fui eu, em 2003, exatamente para dar transparência aos meus atos na Assembleia Legislativa. Não tem nada na Assembleia que não tenha sido publicado. Quem implantou aquela verba de gabinete dos parlamentares, o servidor, ele apenas era nomeado lá, não tinha férias, não tinha 13º. E nós regulamentamos os servidores que estavam na verba do gabinete parlamentar, passaram a ter férias e ter 13º, muito melhor ainda. Foi através de um projeto de resolução, nós demos transparência às nossas ações. Diferente do que acontece aqui, por isso que eu debato, aqui que eu digo, não é no sistema em Fortaleza. Secretário, continua insistindo aí, na minha pergunta. Aí eu vou entrar para... O senhor está se referindo a uma experiência no Legislativo. São ações muito pontuais, candidato. São ações muito pontuais. Vamos para frente. Vamos para frente. Lá no sistema penitenciário, nós recebemos, modéstia à parte, a maior comenda do sistema penitenciário, escolhido por unanimidade pelo Conselho Penitenciário. Aí disse, não, mas peraí, o senhor era secretário? Não, eu já era ex-secretário, na oposição firme ao governador Cid e ao governo dele, na oposição firme à prefeita Luiziane Lins. Quem compõe esse Conselho Penitenciário, os membros do Conselho Penitenciário, é o Defensor Público Federal, o Defensor Público Estadual, o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público Federal... Que número é que a gestão do senhor construiu? Deixa eu velejar aqui. O Ministério Público Federal, Procurador da República, o Ministério Público Estadual, Promotor de Justiça, a Universidade, o Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça, a Pastoral Carcerária... Naquela época do sistema penitenciário, houve uma declaração do DEPEN reconhecendo que nós humanizamos o sistema penitenciário. Ponto. Naquela época, o governador implantou o Ronda do Quarteirão. E aí houve uma ação de prisão enorme. E nós construímos as 2 grandes casas de privação provisória, com toda uma infraestrutura, com perspectiva de aula para o preso, com espaço para trabalhar. Então, nós fizemos isso e conseguimos zerar, na nossa época, na região metropolitana, o número de excedentes de presos, pelo menos por aquele período. E essa que vão inaugurar agora, que estão prevendo inaugurar em setembro, ainda este mês, ou em outubro, licitado na minha época, assinado o contrato. E aí, então, eu quero mostrar. Então, o sistema penitenciário... Vamos para os números e para Deixa eu só terminar, eu vou já terminar. Então, que aí a gente vai. Então, veja só. Então, nós vamos dizer... E uma coisa mais positiva. Quando eu cheguei na Secretaria de Justiça, a ascensão funcional dos servidores da Secretaria de Justiça estava atrasado 5 anos. Eu deixei em dia a ascensão funcional. Nós conseguimos, com o governador, uma nova tabela para os agentes penitenciários e implementamos um aumento de 55%. Ponto. Mas vamos por parte, houve a descompressão. Descompressão. Então, pronto. Então, eu posso dizer e olhar aqui, Rui, na bila dos seus olhos, com maior tranquilidade, como um cidadão de bem, porque ainda faço o desafio e você estava mediando um debate nosso. Eu disse para os servidores dos municípios, eu disse, faça o seguinte, não adianta o Marcos ficar falando dele, não. Faça o seguinte, vão lá na Assembleia, ou vão lá na Secretaria de Justiça, o primeiro servidor estamos falando sobre o sistema penitenciário, então, candidato. Porque do jeito que o senhor fala, não parece que o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, afirmou que o sistema penitenciário do Ceará é um dos piores do Brasil. Vou colocar um número bem objetivo. Um número bem objetivo. Vocês não querem deixar concluir? Não, o senhor vai concluir. Ou nada. A resposta da mesma área. Em março de 2009, o senhor já tinha enfrentado várias fugas no sistema penitenciário cearense, com 18 mortes. E o senhor já se queixava ao governador nessa época que queria sair
porque não tinha ganho a visibilidade, aí eu estou juntando um pouco o administrativo com o político, só não teria ganho a visibilidade que almejava como secretário de Justiça, porque era uma secretaria problema. Eu falei isso? Não. Isso tem essa declaração? Era a leitura dada por um correligionário seu, dizendo que lhe prometeram um cargo de, aspas, embaixador, e o senhor não teria chegado nem a subcônsul. Essa é uma frase da época. E aí o senhor tinha, já em março de 2009, 18 mortes. Qual era a realidade diferente? Com apreensões de inúmeros celulares, tentativas de fugas. O cenário não tinha mudado tanto. Terminou? Sim. Posso responder? À vontade. Pronto, então veja só. Primeiro, o governador não me prometeu o cargo de cônsul ou de embaixador, não, porque me prometeu foi lá, a Secretaria de Justiça mesmo. E é uma das secretarias mais difíceis que eu conheci. Talvez a de segurança seja mais difícil um pouquinho. Depois vem a Secretaria de Justiça. Então, eu não podia esperar ser embaixador ou cônsul. Ponto. 2, ele cortou aqui o raciocínio um pouquinho, mas lá, como eu ia dizendo, aonde chegar, em qualquer secretaria, em qualquer setor da Secretaria de Justiça, em qualquer setor da Assembleia, você entrou lá, pega no braço de um funcionário e diga, não escolha o setor não, de quem foi Marcos Calles para vocês aqui. Ponto. Aí, em relação à fuga, eu sempre dei... A pergunta pode ser feita para os presos também. Eu posso dar transparência. Eu dava transparência em todas as minhas ações. Eu fazia 2 revistas no sistema penitenciário por semana, e divulgava a apreensão de celulares, coçoco, isso ainda se faz, tudo. Né? Isso ainda se faz. Mas não divulgam nem mostram. Isso ainda se faz, divulgação de... deixa eu lhe dizer uma coisa. Em 2008, nós tivemos, que foi o ponto alto. Eu primeiro... Certo? E aí vou lhe ser franco. Esse cidadão que está falando, que é o Marcos Calles, mostrou à imprensa. Eu soube que houve um motim lá no IPPO2, lá em Pacatuba, e disseram que só queimaram 400 colchões. Olhando nos seus olhos, com maior tranquilidade, você acredita que preso só queima 400 colchões, ele não quebra grade, não quebra tudo, não destrói lá no... Então, veja só, um homem tranquilo, eu humanizei o sistema. Eu, quando eu fiz isso para os servidores, voltando aqui aos 2 cargos anteriores, e esse, fiz sem pressão, fiz dialogando, diferente da atual gestão, tanto do governador como da Luiziane Lins. Só deram as conquistas dos servidores porque foram pressionados, porque foram na greve, porque foi na obrigação. Eu fazia de bom grado, no diálogo. A minha diferença deles é essa, porque eu faço, não prometo, eu executo. No serviço da prefeitura. Para você ter uma ideia, ou foi 2008 ou 2009, nós tivemos 18 mortes no IPPS. Foi um escândalo maior do mundo aqui, mortes. A imprensa. Olha, estou aqui com o número, claro. E eu, sabe o que eu fiz? Como eu não sou homem de gabinete, sou um homem de linha de frente, fui lá, chamei os presos, reuni os presos, liberei a escolta, e ficou eu, o diretor do presídio e o coordenador do centro penitenciário, disse, o que é que está havendo aqui? Qual é a solução para esse problema? Tem assumido a postura da verdadeira oposição à gestão Luiziane Lins, lembrando que desde o começo que o PSDB é oposição e tal, etc. Eu gostaria de saber, bom, aí, esse é o discurso que o senhor adota ao longo da campanha. No dia 21 de agosto, aconteceu que, de repente, o governador Tacha Gereissati, que é o grande líder do seu partido no Ceará, vai a um encontro com a prefeita. Eu queria saber o que é que representou aquele encontro do governador ou do empresário Tacha Gereissati com a prefeita naquele momento da sua campanha. O senhor se sentiu traído? Se ele procurou o senhor antes para comunicar que haveria esse encontro com a prefeita?
Então, vamos usar um termo assim. Vamos mais, o que mais? Completaram já a pergunta? Vai lá. Rapaz, não tem isso, não. Nós somos oposição porque somos oposição por convicção. E vou continuar sendo oposição para valer, porque não acredito nesse sistema, não acredito nessa administração, não acredito na administração do governador O Cid. senhor foi comunicado desse Entendeu? encontro? Aí, Antes? deixa agora, eu vou responder a sua pergunta, que você está tão interessado, e os internautas e todos. Quando a gente começa um projeto, na iniciação do projeto, e aí ele é um projeto do ex-governador e senador Tasso Gereissati, da construção ou da ampliação do Iguatemi. Nós temos que identificar os principais stakeholders. O que são stakeholders? Aqueles clientes preferenciais. E tem um stakeholder positivo, que são os clientes, são aquelas pessoas que vão implantar no projeto, e tem o negativo. Então, os principais stakeholders. E a Luiziane é um stakeholder negativo. Por quê? Porque ela é o principal. Quando eu vou iniciar esse projeto, eu tenho que identificar. Então, eu identifiquei. Os positivos estão aqui. O Felipe, o Cláudio e o Rui. E aqui o meu negativo é o Walter. Então, eu vou conversar, dialogar com ele, para não acontecer o que aconteceu no passado. Que a prefeita, através da semana, deu autorização de construção da torre e depois, numa ilógica, uma coisa diferente, totalmente equivocada, que eu nunca vi na história, que iria fazer um referendo da concessão que ela deu, pelo amor de Deus. Então, ele identificou o stakeholder negativo e foi logo conversar com o stakeholder negativo para não ter problema no seu projeto. Claro, porque viu que ela não vai criar tanta dificuldade. Eu vi um secretário da SEMAR, Dalberto, dizendo que daqui para o final do ano eles querem aprovar de licença de implantação aqui, ou de construção, 2 bilhões em projetos, em grandes projetos. Então, essa administração, um dia diz uma coisa, amanhã diz outra. Mas, candidato, respondendo à pergunta do Walter, o senhor foi comunicado pelo ex-governador Tasso Foi. nesse encontro? Foi. O senhor sabia que era Sabia, tranquilamente, e acho que ele é um empresário, e qualquer empresário que vem implantar um negócio aqui, ele tem que identificar o stakeholder. E ela é um stakeholder negativo, porque ela não tem consistência, ela não tem firmeza no que faz. Abrindo precedente do passado. Eu estou fazendo uma análise do que ocorreu no passado. Ok, a gente precisa fazer um intervalo, nós vamos para o intervalo, lembrando que você, internauta, você ouvinte, participa do programa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo.com.br. Até já.
Volta com a Hora da Verdade, hoje entrevistando o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Marcos Calles. Estamos também com transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. Você ouvinte, você internauta, participe do programa. Ligue para 3066-4030, faça seu comentário, mande sua pergunta para o candidato Marcos Calles. Você também pode fazer perguntas e comentários pelo endereço eletrônico vocêfazopovo@opovo.com.br. Felipe Araújo. Candidato, duas perguntas. O seu partido é o principal crítico da política assistencialista do governo Lula. No entanto, no seu programa, o senhor anuncia um programa que garantirá uma renda mínima per capita de, no mínimo, R$ 70 para os fortalezenses abaixo, em condições de extrema pobreza. Então, a primeira pergunta, isso não é uma contradição em relação ao modelo de Estado, ao modelo de gestão defendido pelo PSDB? Segundo o IBGE, são 134 mil pessoas em Fortaleza nessa situação, o que daria um custo mensal desse cartão de 9,3 milhões com os benefícios. Isso é metade do custo de manutenção mensal do IJF, por exemplo. Né? De onde é que vai vir esse dinheiro? Primeiro, meu partido foi quem implantou esse programa Bolsa Família com outro nome, que era o Vale Gás. Mas sem a capilaridade e a dimensão do Bolsa Família, candidato. O que o Lula fez só a junção de todos os programas que nós tínhamos de socorro às pessoas que vivem em situação de extrema pobreza e chamou, como sempre, Bolsa Família. Como Luz para Todos, ele botou luz no campo. Ele só fez isso, ele implementou todas as nossas políticas. Então o PSDB já praticava assistencialismo? Claro, só que nós tínhamos claro, eu vou repetir de novo para não ter dúvida. Claro que o PSDB praticava. Só que a nossa proposta é diferente, não é eternizar. É socorrer emergencialmente quem está precisando e depois prepará-lo para o mercado de trabalho. Nessa proposta o senhor não detalha que tipo de saída desse benefício. Claro, Felipe, que eu sei o que é que estou dizendo e nós estamos conversando aqui, olhando um no outro aqui, amigo. Deixa eu te dizer, nós temos 134 mil pessoas, segundo o IBGE, que vivem aqui com 1/8 de um salário mínimo, que são R$ 70 abaixo, menos R$ 70 por mês, dá R$ 2,5 por dia. E essas pessoas precisam ser socorridas mesmo, Felipe. Esse pessoal está passando fome. Eu tenho andado nas comunidades, esse povo está passando dificuldade. Os R$ 70, ele vai se somar ao Bolsa Família. E nós temos orçamento para implementar. Eu lhe digo e provo. Na hora que você quiser que eu detalho. Então, nós vamos atender agora. Eu vou fazer todo o esforço para que esse pessoal não é eternização, não, mas eu tenho que socorrer agora. Se isso vai demorar os meus 4 anos como prefeito, que demore. Se são 50 ou 60 mil pessoas que vão necessitar desses R$ 70 todo mês, que necessite, mas eu vou fazer do esforço. Se eu conseguir, das 60 mil pessoas inscritas nos R$ 70, se eu conseguir 10%, 20% que se profissionalizaram, eu estou tirando menos 6 mil, menos 12 mil e indo para o mercado de trabalho. Isso é uma iniciativa louvável. Eu já tinha lançado na campanha de 2010. Exatamente. Lancei nessa campanha de 2010. Só falava que o dinheiro na época era R$ 50 via FECOP. FECOP. E agora vai ser como? A pergunta do Felipe. Muita clareza. Você quer que eu faça os números direitinho? Aí demora mais. Qual será o financiador? Por favor. O custo desse programa anual, o custo desse programa anual, ele custa 36 milhões. Em cima de um orçamento de 5 bilhões e 100 milhões, é menos de 1% do orçamento anual. Está feito. Está resolvido o problema. Então, você está pensando que eu construí um anexo da Assembleia, eu construí a TV Assembleia, foi chegando, o governador me deu dinheiro? Não. Eu ajustei a máquina, fiz a otimização da máquina, cortei nós dois aqui, você não está conversando com um camarada que não sabe o que é que está dizendo, não. Você está conversando com... Nós temos 134 mil pessoas, é o levantamento do IBGE, e nessa situação, que recebe menos de R$ 70, são 60 mil pessoas.
Vou dar um exemplo. Chegando numa casa onde tem 10 pessoas, se tiver alguém inscrito no programa Bolsa Família, recebendo R$200, então, per capitamente, cada um está recebendo R$20 por mês. Eu tenho que complementar mais R$500 para que se faça R$700 e cada um tenha per capitamente R$70, Felipe. Que é isso? Isso é o cálculo. É assim que faz o cálculo. Então, o meu orçamento já tá feito, minha projeção. E quero implementar logo no primeiro ano da administração, logo março, abril. Ano da 2 milhões para eu construir um anexo, o governador me dá 2 milhões para eu construir a TV Assembleia. Não. Eu ajustei a máquina da Assembleia, cortei no custeio, e aí disse, governador, eu economizei 2 milhões de custeio e manutenção, agora eu quero trocar por investimento. É assim que eu trabalhava. Não veio cair do céu, não. Agora, a outra pergunta que você me fez foi... Não, era isso. De onde vai vir o dinheiro? Não, mas você fez a segunda pergunta. Não. A primeira foi se isso não se configuraria como uma contradição em relação aos pressupostos do PSDB. Negativo. Só para inserção. Esse sofrimento. Uma das propostas do senhor de inserção na sociedade é construção de pocilgas e galinheiros na periferia. O senhor falou disso já. Eu queria que o senhor explicasse melhor quantos o senhor pretende construir isso, a inserção da sociedade para uma vida melhor. Como é que é? Deixa eu te dizer. Você acha que eu ia dizer que vamos construir pocilgas e galinheiros para a sociedade? Deixa ele dizer. Calma, como é que é essa? Sem disso, foi a Luiziane que não conhece a periferia. Ela estava dizendo, eu vi na emissora de televisão, que o candidato Marcos Calles, do PSDB, vai estimular possível. A realidade é a que eu conheço, é a que eu ando. Eu fui no dinheiro, galinha poedeira. Eu disse até que a Luiziane não sabia o que era a galinha poedeira, aquela que põe ovo. Certo? Vivia daquilo. Ora, se isso é uma realidade, eu vou mandar fechar? Não, eu vou pegar a vigilância sanitária, organizar, dar as condições técnicas para as pessoas e estimular com dinheiro mesmo. Por que os outros podem fazer e eu não posso? E vou ensinar na movelaria, tem pequenas movelas. E das condições técnicas. É diferente, como ela não anda na periferia, só quer andar aqui na aldeota, só quer conversar com o pessoal que não sofre, porque eu acho que talvez tenha prometido além da conta e não conseguiu cumprir. Aí fica dizendo, não, o Marco vai estimular Pocilga e Galinheiro. Será que eu sou maluco? Candidato, ainda em relação a propostas, o senhor fala em criar o Fundo de Desenvolvimento da Cultura. Está aí em vias de ser regulamentado pela Câmara o Sistema Municipal de Fomento à Cultura. O senhor acompanha essa discussão? O senhor tem informações sobre esse processo? Porque fica parecendo que o senhor está prometendo algo que já existe ou algo que o senhor desconhece nesse campo. Repita, você disse que está em tramitação? Falta ser regulamentado na Câmara. Claro, amigo. Então, claro. O Hospital da Mulher fizeram, mas não bota para funcionar. Bota como? Pega médico. Você tem carga horária de 40 horas no posto de saúde, você agora vai dar só 20 nesse posto de saúde e bota mais 20 na nossa Tá, e qual a sua opinião? Claro, direitinho. O Fundo Municipal da Cultura, nós vamos implementar em Fortaleza. Por quê? Porque não está funcionando. Vou botar para funcionar. É fundamental. Olha, eu falo, e falo com muita clareza, Felipe. A TV FOR, já denominei a TV que não vou botar para funcionar. A TV FOR. A Luiziane não teve... Vou falar a Luiziane, não. É a equipe dela. Para não ficar muito pessoal, né? Senão, Marcos, tem ranço? Tem ranço, não. Eu sou homem de bem com a vida. Entendeu? Sou um homem sem frustração. Então, a equipe da prefeita começou a fazer a TV na mesma época minha.
E nós conseguimos, apesar de sermos do PSDB, conseguimos a TV Assembleia já tem 6 anos. E ela não botou para funcionar. A TV FOR, que é a TV Fortaleza da Prefeitura, vai fomentar a cultura. Não é para arrecadar, não é comercial, não. É para estimular nossos artistas da terra. E nós vamos botar para funcionar, para valer. Vou continuar com a política de edital. Só que eu vou aportar mais recursos. A política de edital são as pessoas se credenciando para apresentarem os seus projetos e aí, sim, em sendo aprovado, nós vamos implementar. Bom, uma vez regulamentado, candidato, o sistema municipal ele vai prever um repasse de 2% da arrecadação do ISS do PTU para o orçamento da cultura. Os seus comprometem a repassar esse percentual para a área? Eu quero aumentar, porque 2% do ISS e do IPTU, ele não é um dinheiro significativo assim como vocês estão falando, porque o IPTU está na faixa de 170 milhões por ano. ISS, eu não estou me recordando bem, mas 2%, vamos dizer, de 200 milhões, aqui dá um exemplo, dá o quê? 4 milhões? 4 milhões por ano? Para a cultura, isso é dinheiro? Que é isso, tem as extravagâncias que estão fazendo aí, os desperdícios que estão fazendo. Pode mesmo 10 milhões por ano. Isso é dinheiro para a cultura? Isso é um absurdo. Mas desperdício, o senhor numera assim, por exemplo? Não, eu estou lhe falando, nós estamos falando sobre fato, certo? Agora a expectativa eu vou dimensionar. Eu sou um homem que tem uma formação da minha natureza do diálogo. Eu não imponho, eu discuto os problemas. E aí sim, aí discutimos aqui, acertamos, fizemos um entendimento, e aí bora fazer e bora implementar. Diferente do que acontece hoje aqui na administração municipal e na administração estadual. Impõe a sua vontade, quem quiser que desça de goela abaixo. Não é assim, não. Comigo agora, é no diálogo. Agora, candidato, quando o senhor inclui o PSDB, o governo estadual, nas suas críticas, isso não é uma contradição que o PSDB tem que resolver, tratando do partido? Se o governador Cid Gomes tem 6 anos a gestão dele, 3 anos e meio o PSDB teve dentro desse governo, o senhor como secretário, né? Esse partido ele não tem que fazer uma autocrítica, ele não tem que apresentar à sociedade algum tipo de explicação para essa mudança de comportamento e assumir. Com relação ao governo do Estado, como o senhor disse, querer controlar tudo, esse não é um discurso que encontra uma certa resistência de compreensão das pessoas diante da postura do partido, não? Eu tenho provocado, Walter, para isso mesmo, para você me provocar. Era isso mesmo que eu queria ver. Agora sim, você entrou com a pergunta. Eu acho bom. 3 meses lá, meu partido, na bila das pessoas. Eu votei em 2006 no governador Lúcio Alcântara. Eu fui emprestado pelo meu partido para dar uma contribuição ao sistema penitenciário, que já vai voltar para o sistema penitenciário novamente. Fui emprestado, certo? E defendi, olha esse homem aqui como é franco, defendi, enquanto estava no governo, o governo e defendi a aliança com o governador. Olha, mas Marco, deixa eu falar, homem, deixa eu falar. Defendi, como eu estou sendo tão franco, olha para mim aqui, olha para a bila da câmera aqui. Eu defendi a aliança até a última hora. Aí me diga uma coisa, faltando 5 dias para a convenção, a liderança maior do meu partido buscou contato com o governador. E esse governador deu silêncio como resposta, que é muito pior do que dar um não, do que dar um sim. O silêncio como resposta. E assim que aconteceu. Aí meu partido vai ficar omisso na luta? Claro que meu partido não vai ficar omisso na luta. Eu não sou homem de abrir da parada, eu sou homem de luta. Tudo aí bem. veja só, eu não estou dizendo aqui que o governador, como gestor, ele não é um bom gestor, não. Eu estou dizendo que o governador que ele faz extravagância, como um aquário. Claro! Eu estou dizendo aqui que ele faz extravagância. É verdade. O aquário, para mim, é uma extravagância. É verdade. Eu estou dizendo que o governador, ele subestima ou superestima as obras dele, como a policlínica. Falando nisso, vocês deviam fazer uma investigação. A policlínica, prevista para 12 especialidades médicas, só estão funcionando com 4, 5. Para mim é extravagância. O senhor achava isso quando estava dentro do governo? Mas o senhor dizia o que lá dentro? Eu cuidava do segmento do sistema penitenciário. E saí com louvor de lá. Entendeu? Então, veja só. Ele... Eu sou biólogo. Estou faltando 3 disciplinas para concluir gestão pública, uma pós-graduação na Unifor, certo?
sou sociólogo, minha cabeça é aberta. Eu entendo que para o processo democrático e para a nossa democracia no estado do Ceará e em Fortaleza, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Vou ficar na linha de oposição, nem que seja sozinho. Olha para mim, aqui, ó. Sozinho, Marcos Carlos. Se ninguém quiser resistir, se as pessoas quiserem se entregar, que se entreguem. Mas o Marcos vai ficar aqui na resistência, na linha de oposição, porque para o sistema democrático é fundamental ter a democracia, ter uma linha de oposição. Nós vimos isso na época do Juracy e do Tasso. Essa unidade, Luiziane, Cid, Dilma ou Lula, prometeram a transformação, prometeram as grandes obras, prometeram melhorar a vida das pessoas. O que nós estamos vendo é um jogo de empurra. Eles são todos aliados. Eu tenho lido, inclusive, a coluna do Érico hoje, é aquilo mesmo que o Érico disse. É o PT dizendo que está na linha de oposição ao governador Cid e tem 4 secretários. Lá, tudo. O Inácio já prometendo voltar, se perder, vamos manter a aliança. E assim são todos juntos. Quem é na linha de oposição sou eu e Fernando Hugo, porque nós não temos cargo na administração municipal. Desde o começo nós condenamos essa administração e vamos continuar firme na resistência. Quem que entender o nosso discurso, entender o nosso posicionamento, vai se aliar a nossa... Um secretário que se omite dentro do governo prefere se omitir porque o Estado cuidar só do meu... Você que a mulher saiu da justiça, estava omito? O senhor disse que foi omisso em relação ao conjunto do governo, foi isso que o senhor falou, candidato. Falou. Em relação ao conjunto do governo, foi isso que o senhor falou. Não tinha a ver... Eu estava cumprindo a missão no sistema. Eu não era operador político do governo. Você está dentro do governo, você tem que cumprir um papel social, um papel público. Eu tenho minhas obrigações. Você era um político, deputado eleito, né? Mas sou político, foi desde 19 anos. Tenho um prazer de dizer que sou político, ó. 30 anos de vida pública, o camarada seguro. Mas a omissão não faz parte do papel político. Que omissão, Cláudio. Eu só era firme, rapaz. Eu me posicionava todos os momentos. Entendeu? Só que essa parte não cabia a mim. Eu ia chegar... Aldo, filho, olha, a cultura não está funcionando. Ia chegar aqui, eu não sou governador não, amigo. Agora, a minha parte eu fiz e fiz bem feito. Okay, ó. O senhor está confirmando o que eu perguntei. Negativo, de jeito nenhum, não tem a menor possibilidade. Nós vamos fazer um intervalo, estamos na hora da verdade com o candidato Marcos Calles, a gente volta daqui a pouco.
Eu nem sabia desse. O pessoal está acreditando lá, eu acho que não está correto, não foi correto comigo. Vai ser corrigido. Bem, fala aí a respeito dessa história. Correto. Estamos de volta na Hora da Verdade com o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Marcos Calles. Você participa do debate mandando perguntas e comentários pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico vocefazopovo@opovo.com.br. Candidato, pergunta do José Neto, do bairro de Fátima. Ele pergunta para o senhor, afinal de contas, o ex-governador Tasso está apoiando explicitamente a sua candidatura? Porque até onde sei, ele estaria apoiando o candidato Heitor Ferrer. Isso é verdade? Zé Neto. Zé Neto, essa mesma pergunta me fizeram aqui na entrada do Povo. Foi até o Érico. Me perguntou se existia isso. Eu disse, Érico, você está vendo muito aquele blog, aquele site, blog da Dilma 13. Que tá lá, saiu lá no blog da televisão, participa. Eu acho que ele não aguenta amanhã e 1h30 à tarde. São 3 horas. Você pediu que ele entrasse na campanha? Entendeu? Você chegou a pedir? Eu disse para ele que ele está à disposição, tanto que ele quiser, se ele quiser ir para a televisão. Se ele está previsto entendeu? aparecimento na TV? Nós já botamos o Aécio, botamos o Pedro Fiuza na televisão, vocês constataram, e com certeza o Tasso, mais na frente, ele entrará na televisão. Ele não tem porquê dele passar 1h30, 2 de manhã caminhando comigo e 1h30, 2 à tarde conversando comigo. Eu não escondo, não. E veja só, eu fiz uma pergunta ao candidato da prefeita, o candidato do PT, disse, por que vocês brigam pela a imagem do Lula e da Dilma e não briga pela do Zé Disseu, do João Paulo Cunha, do Delúbio Soares? Por que vocês escondem como se eles não existissem? Eu não. Tasso, na hora que você quiser aparecer do meu lado, fazer um discurso, é um homem de bem, o Eduardo Azeredo apareceria no seu programa? Você vê a diferença aqui do Marcos aqui, tranquilo, diz isso agora, turma, não, João Paulo Cunha não existe. Mas o Eduardo Azeredo apareceria no seu programa? Zé Eduardo Azeredo, se tiver errado, ó, olha a diferença aqui do Marcos, só pra mim, filho. Eduardo Azeredo, aqui, ó. Que foi o iniciador do processo do Mensalão Mineiro. O princípio de tudo desse processo aí, ao qual o senhor está fazendo referência. Olha aqui, então vamos para aqui. Eduardo Azeredo, olha aqui, olha a diferença do Marcos para o candidato do PT ou para da base aliada. Azeredo, errou, vá para cadeia. Manda eles dizerem assim, manda eles lá, manda o candidato do PT ou os petistas dizerem, Disseu, errou, vai pra cadeia. Delúbio, errou, vai pra cadeia. O outro, João Paulo Cunha, errou, vai pra cadeia. Agora, eu digo, candidato, mas o quem PSDB tiver erro, passou a mão na cabeça do Eduardo Azeredo. Até hoje, o PSDB passou a mão na cabeça dele. Que passou ele nada, permaneceu meu presidente. Olha, ele é deputado federal hoje, ele tem legenda. E ele é réu tanto quanto os petistas que você tá falando. Pois na hora que julgar, vai pra cadeia, faça que nem eu. Eu não fico como presidente. Eu tô falando a postura do partido em relação às figuras envolvidas. Nós estamos falando sobre meu comportamento. Meu comportamento é de homem pra valer. Não é negócio de arrudeio, não. Certo? Eu estou falando em relação, gente. Faça como ele. Errou. Algema. Não tem esse negócio comigo, não. Candidato, eu passei minha vida me cuidando, passei a vida pública, me auto-observando para ver se eu não cometo nenhum equívoco, nenhuma injustiça. Eu não vou pagar por nada. Agora, eles não têm coragem de dizer, porque eles sabem que está lá tudo envolvido. Aí vem o presidente da Câmara dizer que é uma falácia. Graças a Deus, nós temos o Supremo Tribunal Federal que está limpando a imagem da justiça. Candidato, pergunta do Vandenberg lá da Colônia. Por que o senhor não criou a Rede Vida quando era secretário de Justiça? Reviver. Rede Reviver. É que são clínicas. São clínicas, porque aí ele passa de uma ação maior. Aí cabia o segmento social do governo implementar. A Secretaria de Ação Social implementar. Aqui, rapidinho, só para... Eu via muito o preso sofrendo dentro das unidades prisionais, porque ou não tinha droga, ou porque estava devendo droga ao traficante lá dentro. Ponto.
E as famílias desesperadas, porque meu marido vai morrer lá dentro, ou meu companheiro, ou meu pai vai morrer lá dentro. Era assim que os familiares dos presos vinham a mim dizer essas coisas. Então isso me sensibilizou. O problema da droga, hoje, ela tem um impacto, Walter, e você é um homem maduro, talvez mais do que eu ainda, mais experiente. Ele tem um impacto não estou dizendo mais velho, não, vocês estão rindo aqui porque querem, certo? Eu tenho 48 anos, não escondo minha idade, você também não deve esconder, não. Certo? Deixa eu dizer uma coisa, certo? Tenho 48 anos, não tem problema, sou um homem tranquilão. Então, o que acontece? O impacto na droga, ele impacta na segurança, que aumenta o número de homicídios, furtos, roubo, essas coisas. Impacta na saúde, porque é mais caro o tratamento do drogado, certo? Do dependente químico. Mas a gente sabe, candidato, mas respondendo a pergunta do Vandenberg, por que o senhor não criou a rede? Eu não podia, quando Vandenberg. Estava eu não podia, não era meu segmento, não era minha área, não era minha atribuição, Vandenberg, não era a minha competência. Minha competência era o sistema penitenciário. Quem devia isso era uma decisão política de governo. Decisão política de governo, como eu estou no emprego, porque o cara não vai estudar. Na família, desagrega a família. Os vizinhos, ele cria um transtorno enorme. Então, isso me sensibilizou, por isso que eu vou implementar e vou implantar 6 clínicas de tratamento e ressocialização. Não é o CAPS, esse CAPS que a prefeitura está fazendo aí, dizendo que está salvando as pessoas, não. Isso aí não funciona. Para isso, não. O candidato, o PSDB, ele tem, do ponto de vista eleitoral, ele tem um histórico de derrotas em Fortaleza. Em 92 perdeu com Assis Machado, em 96 foi a doutora Socorro França, que mal teve 10% dos votos. Em 2000 o PSDB se coligou com a ex-senadora Patrícia Saboia, terminou em 4º lugar. Em 2004 novamente com o Cambraia. Em 2008 novamente a Patrícia Saboia, terminou em 3º lugar. A sua candidatura hoje, segundo o Datafolha, por exemplo, está ali no patamar de 3%, 4% de intenção de voto, né? Primeiro, aqui o senhor atribui essa resistência de Fortaleza a uma gestão do PSDB. E resistência essa demonstrada, inclusive, quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso e o governador era Tasso Gereissati, né? Aqui o senhor atribui essa resistência da cidade a uma gestão do PSDB, e o senhor acredita que essa será realmente uma... Não tem nenhum receio do que você está falando, porque nós andamos aqui de cabeça reta, fizemos a educação da Washington Soares. Os grandes conjuntos habitacionais foram feitos por nós do PSDB. Fizemos o Centro Cultural Dragão do Mar. Fizemos o Sanear. Fizemos o aeroporto. Fizemos até o porto, que é aqui pertinho, que está ajudando Fortaleza, o Porto do Pecém, sem sermos prefeito. Calma. Certo? Fizemos a urbanização das lagoas. Que o gestor não quer ser dono, foi institucionalmente. Certo? Institucionalmente não, porque ele nunca foi regulamentado. Meu amigo, foi o PSDB. Não adianta vir com essa conversa. Institucionalmente ele não existe. O Pacto do Cocó não existe. Que é isso, Felipe? Foi o PSDB. Existe o direito, vocês não são advogados, o direito consuetudinário, que eu não sou advogado, dos costumes. Só para incluir isso, entre as amigo? obras. Deixa eu falar então, pronto, bora para frente. Não vamos com essa conversa aqui. Então, agora deixa eu responder a minha pergunta objetivamente ao Felipe. Felipe, na eleição passada, eu fui candidato a governador com chapa pura, Marcos e Pedro Fiuza. Nessa eleição, eu sou candidato a prefeito com chapa pura, Marcos e doutor Hugo, nosso conhecido deputado Fernando Hugo, da linha de oposição. Certo? Na eleição passada, todos os institutos, eu não vou citar nome de instituto para ser coerente, para não ser inconveniente, todos os 3 institutos do ano passado, 2010, da eleição de 2010, apontavam Marco com 6, 7, 8, 9%, melhor perspectiva. 3º lugar, lá atrás, assim, ó minha mão aqui, lá atrás, 3º lugar. Certo? Quando abrimos as urnas aqui em Fortaleza, nós fomos para mais de 20%. Para ser preciso, foram 228.951 votos. Eu vou arredondar para mim, já passou a eleição, não dá mais 1.500 votos, então 230 mil votos. Então, se cada uma dessas pessoas votarem em mim novamente, eu estou no 2º turno. PSDB chapa pura.
Mas o Então, cálculo não é veja assim, só. né? Não, eu estou Cálculo dizendo. não é Não, tão eu tô dizendo que o fácil. cálculo- eu tô- veja só. Eu estou dizendo aqui, olhar para a câmera aqui, para não ter dúvida. Eu estou dizendo, se cada um daquelas pessoas que votaram em mim na eleição de 2010, eu estou no segundo turno. E eu não tenho dúvida, eu não me angustio com pesquisa. Eu sou homem da linha de frente, eu sou homem do trabalho, eu vou trabalhar. Se eu estivesse lá em cima nessas tais pesquisas, eu estaria trabalhando da mesma desenvoltura como eu estou aí nessas tais pesquisas, mas lá embaixo. Eu não estou aqui desacreditando a pesquisa, não. Eu estou dizendo fato, Cláudio. Fato, Felipe. Fato, Walter. Eu estou falando em fato, que ocorreu em 2010. Lá atrás, fui para segundo lugar e com mais de 20% dos votos. Eu só queria incluir aí entre as obras que o senhor citou. Tudo o que você quiser. O Metrofor. O Metrofor foi um projeto 50% do Metrofor. 50%. Muito mal tocado pela gestão do seu partido. 50% do E aí Metrofor. passou a acontecer. O que foi que houve com essa Rapaz, falta de agilidade? Eu não sei se é porque eu sou justo com as pessoas e se eu começar a obra sendo prefeito de Fortaleza, eu não tenho nenhum receio de dizer que essa obra foi iniciada na administração anterior, ainda dou o nome do gestor. É meu comportamento. Eu não quero que todos sejam como o Marcos, não. É o meu comportamento. Está dizendo o quê? Que tomaram a paternidade? Não tomaram, não. Não pode deixar de dizer que o PSDB fez 50% do Metrofor. Claro, o cara tem que dizer que é ele que está inaugurando, ele que está viabilizando. Eu acho que o governador está certo. Mas, em algum momento, a gente tem que deixar transparecer a verdade, dizer tranquilo. Peraí, que o Cláudio coloca é porque assim, o PSDB teve prazo para ele próprio concluir essa obra. Não terminou. Por que não conseguiu? E aí, não terminou que é uma obra complexa. Isso não é uma demonstração. Porque, veja só, não terminou que era uma obra complexa, porque houve dificuldade financeira, porque estava o ajuste fiscal. Nasce obsoleta, já nasce Entendeu? obsoleta, inclusive. Entendeu? Veja só, depois, então, sugiro o governador a modernizá-la. Não, já existe inclusive um projeto de ampliação para a linha leste, existem outros Veja ramais só, estudados. a história é como ela é. Então, vem acontecer. Não houve tempo hábil, não terminaram. O Estado, naquele momento, talvez não tivesse capacidade financeira para tal. E uma série de viés. Rapaz, a gente não pode estar aqui tergiversando. Eu não sou homem de duas conversas. Deixa eu lhe dizer. Eu não estou dizendo que sou homem de duas conversas. Eu só quero que as pessoas eu gostaria que as pessoas tivessem um comportamento verdadeiro. Verdadeiro. Então, dizer, olha, o PSDB... a prefeita Luiziane, eu sendo prefeito, na hora que eu for terminar, alguns que ela tem iniciado, parece que ela iniciou 2, eu vou dizer, olha, aqui foi iniciado pela prefeita Luiziane e eu estou concluindo. E eu não me incomodo de convidá-la, inclusive, para participar da inauguração, não. Meu jeitão é assim, eu não tenho esse negócio de ranço com ninguém, não. Entendeu? É a mesma coisa. Diz, Marco, você é adversário do governador, é adversário da prefeita, é adversário da Dilma. Qual é o problema? Se eu chegar, governador, está aqui. Eu tenho 6 centros de tratamento e ressocialização, quero botar um em cada regional. Cada um custa 10 milhões. Eu entro com 50%, está aqui o dinheiro, eu já desapropriei o terreno, vou bancar. Ele não vai fazer parceria comigo, ele vai ser mesquinho a esse ponto, deixar de querer construir. Eu boto o nome do governo do Estado na placa, boto o nome dele na placa de inauguração, boto... Você está conversando que eu sou homem que anda com faca nos dentes? Não faca nos dentes, não, rapaz, eu sou homem tranquilo. Sei que a previsão mais alta, 17 milhões, né? Contra 14 do Roberto Cláudio e tal, e seguiu. E, ao mesmo tempo, está sendo, dessas candidaturas maiores, é o 6º que tem, na prestação de contas parcial, que tem realizado, que tem conseguido receitas e tal. Eu queria saber onde é que falhou a campanha do senhor. Falhou quando previu arrecadar muito ou está falhando quando arrecada muito pouco? Nenhuma coisa. Você... E é isso mesmo, mas por que os outros previram tão pouco? Me fale. Falou? Falei. Bom, eu primeiro quero aqui apresentar a minha resignação com o candidato do PSOL, que ele está sendo maldoso. Porque o Walter usou a expressão certa. O Walter falou em previsão. O outro está falando em projeção. Aí não tem diferença não, Walter? Tem. Eu fui relator do orçamento 4 anos consecutivos.
Eu sei o que é uma previsão orçamentária e sei que é uma projeção de despesa. Então, veja só, amigo. A previsão é o que eu acho que é o ideal. Eu fiz a previsão que deveria ter, achava que o ideal era ter 50 carros de som, eu achava que devia pintar tantos muros. Então eu fiz a minha previsão. Eu só posso implantar essa previsão se houver arrecadação. Então você faz a previsão do que você acha ideal. E por sinal, Walter, não são 17 milhões não, são 10 milhões no primeiro turno. Vamos aqui olhando para mim. Olhando para lá, ó, 10 milhões. Agora, eu conheço o que é isso. Quem está apresentando na televisão projeção está dissimulado. E eu não sou dissimulado, talvez por ter vindo originalmente do PT, que usava terminologia para confundir o povo. Agora, calma. Longe, né? Deixa eu terminar. 10 milhões está longe, candidato. Calma. Então, quem tem origem no PT, eu não opero Caixa 2. O Lula tentou jogar um mensalão para Caixa 2. Eu não opero Caixa 2, amigo. Existe. É meu jeito. E ele existe. Entendeu mesmo? E ele existe. Entendeu? Caixa 2. O Lula disse que existia. O senhor diz o quê? Eu digo que não é para existir. Mas Não é para existir. Mas existe. É por isso que eu faço minha previsão. Projeção Mas é existe, o seguinte. mas existe. Deixa eu, Cláudio. Previsão é aquilo que eu acho que é o ideal. É o que é o ideal. Se entrar o dinheiro, eu implemento. A projeção já é a despesa que eu estou executando. Então, minha projeção de despesa é essa. Como eu só gasto o que eu arrecado, gastei 200 e poucos mil reais. É a minha realidade. É muito grande, né? Claro, mas eu fiz uma previsão do que é o ideal. Para nunca ter que, na minha vida, deixar dizer assim, olha, o Marco operou com Caixa 2. Eu não sou do PT, não, eu sou do PSDB. Ok, nós vamos posicionado. Nós vamos para o intervalo, nós estamos na hora da verdade com o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Marcos Calles. Você participa pelo telefone 3066-4030 e também pelo endereço eletrônico. Você faz o povo, @opovo.com.br. Até já!
lá do Hospital Regional do Cariri, porque não botava para funcionar, porque não pagava bem os médicos, porque não pagava bem os profissionais de saúde. Então ele tem um equívocozinho aí. Ou então, coincidência, na hora que eu ia passando meu controle de televisão, e via. Diferente. Essa turma que está aí, no PT, nessa gestão, não fez. Nós fizemos o Valdemar de Alcântara. Aí fez agora, depois de 8 anos, prometeu a primeira eleição, prometeu a segunda, fizeram o Hospital da Mulher e nós, fizemos Valdemar de Alcântara, um hospital de referência, primeira qualidade. Mas, bom, no programa do senhor, o senhor fala em construir uma nova emergência para o JF. No entanto, durante a né, o Estado do Ceará não foi capaz de consolidar uma rede de unidades de emergência que fosse capaz de desafogar o IJF. E hoje a gente tem uma demanda extremamente significativa de pessoas do interior que recorrem ao atendimento no IJF para casos de emergência. Né? Então, como é que é... Posso responder, Felipe? Pois não, fica à vontade. Voltou aí a pergunta? Pois não. Amigo, vou logo responder a sua pergunta e depois eu dou aqui a fundamentação. Como eu fiz na Assembleia, você viu o estacionamento para o subsolo e construir 8 pavimentos. Subsolo, térreo, mezanino, mais 5 andares. Ponto. Certo? Não tive um centavo de despesa com desapropriação. É a mesma coisa. Em frente ao JF tem um estacionamento. Aquele estacionamento nós vamos levar para o subsolo e fazermos 5 andares interligando aqui JF, exatamente por causa dessa demanda de emergência. Mas o PSDB é quem reduziu a mortalidade infantil, é o PSDB quem fez o Valdemar de Alcântara, o PSDB é quem criou o programa Agente de Saúde da Família, que acabou resultando nos programas de saúde da família, os PSF. Somos nós que recebemos o prêmio internacional por termos implantado o Agente de Saúde da Família. Fomos nós que recebemos o programa, um prêmio internacional, por termos reduzido a mortalidade infantil. É isso mesmo, o PSDB fez, avançou. Esse pessoal está no governo, tem que fazer os complementos mesmo. Não dá para resolver tudo da mesma hora, não. A gente deixa as bases, deixa as linhas mestras, e as pessoas que estão chegando têm que fazer mesmo. Não pode ficar calado só vendo o dinheiro passar e sem executar para o povo, não. Na área educacional, o senhor falou do PSDB, na área educacional, o PSDB teve uma avaliação ruim também em relação ao aprendizado. Você tinha 98% dos alunos matriculados na escola que saíam da escola soletrando ou lendo sem entender o que estavam lendo, ou escrevendo sem saber o que estavam colocando no papel. Isso tem essa avaliação também em relação ao PSDB. Cláudio, tu acha que é verdade isso, Cláudio? O relatório é uma avaliação internacional do PISA. É uma avaliação reconhecida mundialmente. Você não ia falar sobre isso na verdade. Nós fizemos os liceus aqui de Fortaleza. Calma, é a escola de referência. A escola de referência, liceu. Seu pai talvez tenha estudado, você não. Meu pai estudou na época do liceu, certo? Então, a escola de referência, nós fizemos. Nós universalizamos a educação. Para que os alunos fossem à educação, fosse uma escola digna e pudesse ter perspectiva de aprender, de compreender. Certo? Então nós fizemos isso. Mas foi isso que a avaliação disse, que eles não compreendiam. Claro. Então nós fizemos. Já acabou o microfone, a pilha? Eu estou falando demais. Pilha não, bateria. Modernidade é assim. Pilha na minha época, quando eu era garoto. Então, veja só, nós fizemos o acesso. E a segunda etapa era ofertar o conhecimento para a juventude. Então, nós fomos governo. E o governo do Estado, ele é responsável pelo ensino médio. O ensino médio. Calma, Cláudio. Agora, se Fortaleza é a segunda pior segundo o Estado do Ceará, olha, se for o ensino médio, você ainda vem no ensino fundamental. Você já vem sem ler, sem escrever, você quer que eu chegue aqui e dê
dê um choque nele e ele fique logo compreendendo tudo. Aí nós fizemos o acesso, demos a infraestrutura para que eles possam ter uma perspectiva de entender. Só que você, Cláudio, que é gestor municipal, não fez o dever de casa na hora certa. Você está me entregando um aluno já com dificuldade, eu estou corrigindo esse aluno. É bem que a avaliação de ensino fundamental, O maior ele orgulho. tem que sair lendo e entendendo. Ele estava no oitavo ano do ensino fundamental sem saber o que estava lendo. E deixa eu lhe dizer, o maior orgulho da prefeita é dizer que está dando mochila, farda e merenda. Eu entendo que isso é importante, porque atrai o aluno para dentro da escola. Agora, já que eu estou trazendo o aluno para dentro da escola, eu tenho que dar o conhecimento para ele. E ela não está na essência. Na essência, a essência o que é? O aluno saber ler e escrever na hora certa. Por que ela não chama os professores e pessoal que está precisando para eu resolver? Gestor faz assim. Sai do pé coordenador pedagógico. Ora, nós já fizemos eleição, há 20 anos o PSDB já faz eleição. Claro, mas eu não vou fazer a eleição com o Cláudio, não. Vou fazer com o Felipe, porque tem pós-graduação. Então eu vou criar o requisito mínimo. Diretores de escolas Claro, que viram depois caciques de vereadores naquele bairro, viram... Diretor de escola, ele tem que ter o critério mínimo. E nós vamos implementar o critério mínimo. Diretor pedagógico também, o diretor da escola. Então, se ele atende aquele critério mínimo, se ele é um pós-graduado naquela área, e ele tem o direito de concorrer, ele vai disputar com a comunidade, com os pais dos alunos, com os alunos e com os profissionais e com os servidores da educação. Diferente do que fazem hoje, que é uma... A palavra é grosseira, não se zanguem comigo, não. É uma esculhambação que estão fazendo hoje, com o cartãozinho. Ô, candidato, na mesma linha do ouvinte perguntou algo para conhecer um pouco o pensamento do candidato, o senhor foi um dos, não sei se foi o único, mas foi um dos poucos candidatos que assinou um termo de compromisso lá no movimento contra o aborto e tal. E está usando isso, inclusive, na campanha. Eu queria saber até que ponto o senhor assinou esse termo, por um convencimento pessoal ou por algum tipo de avaliação de que seria importante para ganhar voto, enfim, para ter algum tipo de benefício eleitoral? Walter, eu tenho 30 anos de vida pública. Eu sei que é difícil a gente acompanhar a vida das pessoas. E você aqui é chefe aqui da redação, editor-chefe, não tem tempo. Mas minha vida, eu não faço média por causa de eleição, não. Eu assinei porque sou cristão convicto. Assessoria, eu fui direto, peguei assessoria para ir lá assinar. Outra coisa, como é que eu tenho um programa Saúde Mãe Cearense que vai dar assistência no pré-natal, no parto e no pós-parto, e sou a favor de políticas a favor do aborto? Não existe isso. Eu fiz esse debate, inclusive com um candidato do PT, ele disse, eu pessoalmente sou contra o aborto, mas não posso assinar porque meu partido não é assim. Quer dizer, então, se chegasse na prefeitura, ele tinha que cumprir a determinação partidária. E eu sou mais rebelde. Minha convicção não me curva para o meu partido. Não me curva para o meu partido. É isso aí. Meu partido, se não assinar, se não concordar, eu assinava. Então me expulse. Candidato. Porque minha posição é clara. Eu sou a favor. O meu jeitão é esse, Felipe. O senhor falou. Então, eu sou a favor da vida e literalmente contra o aborto, porque sou cristão, sou católico e acabou. Com relação às drogas, candidato, o senhor é a favor da descriminalização do uso de drogas? Não sou a favor e sou contra o FHC, Fernando Henrique Cardoso, e vou defender dentro da minha bancada, defender dentro do meu partido. Agora eu tenho essa
Eu queria adicionar, me desculpe, candidato, eu queria adicionar a pergunta do Fernando Pimenta, justamente com relação a isso, que diz que o senhor diz que tem grande experiência administrativa. Ele pergunta qual é a sua profissão e se o senhor já trabalhou de carteira assinada. O senhor já disse que é formado em sociologia. Sou sociólogo e concludente agora de pós-graduação em gestão pública e sobrevivo de um posto de gasolina que eu tenho há 30 anos atrás. Que é construir o meu suor, aqui ó, esse suor aqui, ralando, dinheiro meu, declarado no imposto de renda, declarado toda a minha renda, pago meus impostos, não é negócio de dinheiro de mensalão, não. Ninguém nunca me comprou para votar, não. Meu dinheiro é sofrido e ralado. Candidato, quando o senhor tinha 19 anos, o senhor assumiu o cargo prefeito. Olha a triscada do Cláudio. Quando era prefeito Biônico. É verdade, a regra não era aquela? A regra era eu vou perguntar. Estou colocando os fatos. Perfeito, tá certo, nós estamos discutindo fatos. Mas deu só triscada. Sai da cara, foi senador Biônico, mas era a regra. Prefeito Biônico. Não, o senador Tasso, o César Carlos, meu pai. A regra era aquela, a gente tem que jogar, a gente tem que jogar conforme a regra. Se a regra é eleição, federal e fazia parte política aqui de Fortaleza. Ponto. Respondi, fui assessor dele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, Marcos, que ele está falando, olhando para você, com essa tranquilidade. Eu não sou cínico, não. Eu sou firme. Não há parada para ninguém. Olhe para mim. Não há parada. Sabe por quê? Porque eu só disputei todos os cargos, exceto a Secretaria de Justiça. Todos meus cargos foram no voto. Disputando o voto com o povo e dentro do parlamento. Eu cheguei na primeira secretaria, foi disputando o voto. Cheguei na presidência, foi batendo chapa dentro do meu partido. Mas o cargo de assessor especial não foi, né, candidato? Ah, meu amigo, eu tinha 19 anos. Ô, amigo, então, quer dizer que então, se eu for exercer... Eu também de secretário de Justiça também Qual era não a sua foi, não. experiência para fazer essa articulação política de um prefeito de uma cidade como Fortaleza? Eu fazia já com a dimensão Para razoável. descaracterizar aí o nepotismo, né? Isso não é. Quando César Neto, prefeito 83, 84, 85, indicou um parente, que era eu, irmão dele, para administrar, coordenar a parte política dele. Você quer dizer que isso é um nepotismo, Não, amigo? Não é nepotismo. Por ato de lei, pela lei, sou legalista. Naquela época não era nepotismo, a lei é agora, recente. O ficha limpa é agora. É um sentimento. O mensalão é agora. Então, naquela época eu fui para fazer a articulação política dele e fiz. Me deu uma experiência, me deu esses cabelos brancos que tenho hoje. E sou um homem de luta, por isso que eu entro aqui no debate, não tem negócio de me zangar com vocês, não. É uma boa. Candidato, o Luiz Rocha, lá da Jacarecanga, ele diz que... Luiz Rocha da Jacarecanga diz que o maior número de candidaturas impugnadas no Ceará pelo Ficha Limpa é do PSDB. Ele pergunta se esse pensamento neoliberal não é o responsável pela decadência do partido no Estado. Luiz Rocha, vamos aqui, ó. Vamos olhar aqui na câmera de televisão. Você não foi essa nota que está no TRE, não. Os maiores fichas sujas daqui foram PSB e... Pode ter sido mal formulada por ele. Luiz Rocha. Ou ele tinha se enganado. Luiz Rocha, olha para aqui, nós dois. Você está na internet, no Skype, eu não sei o que dizer. Eu lhe dizer uma coisa, amigo. Foi PSB e, salvo engano, PMDB. Ou PT, eu não sei. Certo? Aqui no Ceará. Eu quero dizer o seguinte, amigo. Não tem a menor possibilidade dessa mão aqui botar uma mão dentro de uma cumbuca. Não faço isso, não. Não fiz quando era garotão. Quando eu me elegi com 22 anos. Ele não está se referindo ao senhor, não, candidato. Eu sei. Está se referindo, de modo geral, ao PSDB. Eu sei, mas aqui ninguém tem menino no jogo, não. Nós estamos conversando para valer. Então, amigo, pode ficar tranquilo que não tem menor... Bom, eu quero dizer o seguinte. Continua... Eu quero dizer o seguinte, deixa eu só bater o martelo aqui, que eu sou meio disposto e não tenho, assim, muito temor, não. Na verdade, o Cláudio...
não sou advogado, não. Eu disse que o fato que eu devo ter ido e que a Luiziane tinha comentado, eu fui no aniversário do Luciano Cavalcante. Você falou que tá gravado. Tá gravado? Pois então peço pessoal para corrigir, porque tá deturpando, certo? Então eu fui no aniversário do Luciano Cavalcante e lá naquele aniversário existia uma pequena pocilga e um galinheiro de galinha poedeira. Galinha poedeira, porque não sabe, é aquela que põe ovo, certo? Então aí Luiziane disse, o candidato Marcos está defendendo isso, ela não sabe bem para onde é que é uma administração, imagina, para discutir comigo sobre animal, sobre essa área de meio ambiente, ela não sabe nem para onde é que vai a administração. Então, eu não, é um fato, aí nós vamos botar vigilância sanitária para acompanhar direitinho, porque é uma realidade que existe. Então, é uma realidade que existe. E vou dar estímulo para marcenaria, para pequenos negócios, vou dar estímulo para corte e costura. Perfeito, então, candidato, mas retomando a pergunta do ouvinte, né, eu acho que o senhor fugiu um pouco aí do tema. Vou ter um programa de vocação nos bairros e vou chegar em detectar, chega no bairro, pessoal, vocês querem fazer o que aqui? Pronto, a prefeitura vai dar o estímulo. Por que a prefeitura só pode dar estímulo para os grandes, infraestrutura para o Rio Mar? Esse shopping que vem lá de fora, da Bahia. Por que não pode dar para o pequeno? Mas com relação à pergunta com relação à pergunta do ouvinte sobre a decadência do partido. O partido não está decadente, pelo fato não. de ter um pensamento neoliberal. Só explicando, é um levantamento da Folha de São Paulo que mostrou que o PSDB tinha o maior número de candidatos barrados por ficha suja e o PT estava na 8ª posição. Esse é o levantamento. Bom, eu quero dizer o seguinte, esse aí eu vou até... Luiz Rocha. Deixa eu te dizer uma coisa, amigo. Vamos aqui. Eu estou discutindo no Ceará. Eu não acompanhei esse levantamento nacional. Aqui no Ceará não é verdade, porque nós não aceitamos, desde o começo tomei posição dizendo que não aceitava candidato de ficha suja dentro do meu partido. Eu sou presidente do partido, então logo me posicionei. Aqui e acolá, um diretório municipal, escapou um ou outro, certo? Nós não temos pensamento neoliberal. Candidato, isso é conversa dos petistas que dizem nós eu sou um homem afeito ao diálogo, tranquilão, no debate, só digo o que sei, só respondo a verdade. Candidato, nós estamos chegando ao final do programa. Já? 1 minuto para se despedir. Bom, meu amigo, então, eu agradecer a oportunidade a todo o sistema aqui de comunicação, fiquei feliz. 1h30 aqui no debate, os meninos firmes e eu também firme, que eu não sou morredor, não. O que eu peço, na verdade, eu falo aqui, meu jeitão é esse mesmo, mas eu sou franco, é melhor ser honesto do que ser dissimulado. O que eu peço a você que está me vendo agora é só uma oportunidade para administrar Fortaleza, ser o prefeito de Fortaleza. E aí sim, vamos ver se o Marcos tem marra, se tem coragem, se tem determinação para botar os serviços à disposição do povo, mas esse serviço com qualidade para a população. Então, tendo essa oportunidade, eu garanto que não vou lhe decepcionar, você que está me vendo agora. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer ao candidato Marcos Calles, aos colegas do Jornal O Povo que participaram dessa edição, a você ouvinte, a você internauta, a todos que ajudaram a fazer o programa, enviando perguntas e comentários para a redação. O meu muito obrigado. O convidado de amanhã, na Hora da Verdade, é o candidato do PPL, André Ramos. Fique ligado, porque a Hora da Verdade de amanhã começa um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã. O programa de hoje teve no áudio Kiko Gomes, técnica David Xavier e Paulo Nascimento, coordenação de Eric Guimarães e Walter Jorge, produção Letícia Lopes e Joel Maleal, editora executiva Mary Helene Freitas, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Na sequência, o repórter CBN e o horário eleitoral gratuito. Bom dia, boa sorte. Não entendi, você levantado no braço assim, não.